Beleza? Sim, sim, sim. Vamos lá, então? Quando vocês quiserem. Vamos lá. Estou pronto. Oficialmente? Oficialmente. Que bom. Então, gente, só para fazer uma pequena abertura, esse é nosso segundo Lab Talk. E é o primeiro que a gente faz nessa versão live, para que, independente dessa situação que a gente está vivendo agora, né, cada um na sua casa, que a gente possa trazer temas interessantes em torno da inovação. A gente tem a honra de convidar o Gino, que já tem trabalhado com a gente aí há um tempo. Na verdade, várias pessoas vinham indicando o Gino, né? Inclusive a Muriel. Todo mundo que fez curso com ele já, em algum momento, trazendo o nome dele para a gente, né? E aí a gente teve a feliz oportunidade de trabalhar com ele como nosso consultor no programa Mais 360, para falar um pouquinho sobre mudança. Antes de passar a palavra para o Gino, a gente tem um recadinho do João, né, João? Isso, gente. Muito bom ver vocês. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo tempo. Queria deixar só uns recadinhos muito rápidos. A gente pede para preencher o QR Code que está na tela agora para presença, para controle de presença do RH, para treinamento. A gente pede para mandar as mensagens, perguntas, qualquer coisa. Pode ser pelo chat do YouTube, pode ser pelo chat do Zoom, mas a gente prefere que seja pelo WhatsApp, 61-2101-9838, o WhatsApp do Lab. Se for, inscreva-se nas hashtags, se for postar, então hashtag Lab360 graus e siga o Lab360 graus no Instagram. Gino, é contigo, cara. Muito obrigado pela presença. Putz, que honra enorme. Obrigado, eu. Quanta coisa, né? Eu estava pensando como é que eu ia abrir essa fala aqui hoje. Olha, está contigo o compartilhamento aí? Você consegue me passar? Eu vou cancelar aqui e aí você compartilha a sua, tá bom? Ótimo, obrigado, cara. Gente, mais para frente a gente disponibiliza de novo o QR Code para vocês poderem fazer a inscrição aí, tá bom? Pensando como é que eu começaria essa palestra, né? E, putz, o Bancob, ele tem uma... E na mesma hora veio a resposta, né? O Bancob, ele tem um impacto muito grande na minha vida, porque depois de tomar a decisão de empreender novamente, a primeira empresa que me abriu as portas para fazer minha primeira consultoria, o meu primeiro trabalho ali, que foi, na verdade, um treinamento, né? Na verdade, foi um treinamento junto com o pessoal do Mais, foi o Bancob. Então, foi meu primeiro momento de certeza de que aquele era o caminho certo. E o espírito inovador que vocês têm, o espírito de tentar coisas novas, de mudar, tentar novamente, tentar diferente, tentar algo que ninguém tentou, e arriscar realmente onde vale a pena, claro, onde um ambiente seguro para falhas é incrível. Por exemplo, essa tela aqui no fundo, a primeira vez na vida que eu uso uma tela verde, aqui, ó. Para quem, acho que quase todos conhecem, mas para vocês verem o que é isso, é essa tela desse tipo aqui, ó. Telinha verde, famosa chroma key. E ontem, quando a gente fez a reunião de alinhamento, eu falava com o pessoal, e aí? Aqui, estava acabando de arrumar, estava tudo bagunçado aqui ainda. Falei, eu trouxe a tela verde para eu testar hoje aqui, fazer um experimento, porque acho que eu quero começar a utilizar. E sabe como é que a gente percebe que uma organização está realmente no processo de mudança? Quando acontece o que aconteceu sem pensar. Na mesma hora, o pessoal falou, pô, então vamos testar com a gente amanhã. Não é vamos criar uma live de 10 minutos que só estejamos o João, a Nayara, o Ela e eu, e se der errado só nós vamos ver. Não, vamos testar isso amanhã. Mas na live? Na live, vamos testar amanhã. E assim surgiu a minha primeira oportunidade de testar algo novo novamente. Então, mais uma vez, o Bancob entra com algo novo, testar algo novo. Estamos dispostos a mudar, estamos dispostos a tentar, mesmo um chroma key que pode estourar, pode desgrudar alguma coisa aqui, não tem problema, a gente está junto, a gente vai testar. E é esse o espírito da mudança, esse é o espírito de um mundo que muda cada vez mais rápido. Então, muito obrigado, realmente é emocionante, é uma honra grande demais para mim estar aqui. E nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento que todos nós estamos vivendo, você já falava com um amigo que, putz, nos últimos anos a gente tem ouvido muito, né? Precisamos pensar fora da caixa, vamos agora criar iniciativas para que as pessoas pensem fora da caixa.
E esse amigo falou uma coisa que fez todo sentido. No momento que nós estamos vivendo agora, o mundo inteiro saiu da caixa. Está todo mundo fora da caixa. E meteram a pedra em cima da caixa e não tem como entrar de novo lá. Então a gente agora está num momento que, imaginem só como criar um momento desse. O mundo todo, todos os países do mundo se organizarem para, vamos fazer um experimento? Vamos colocar todo mundo dentro de casa e proibir de sair para a gente testar tecnologias, formas e uma sociedade com valores diferentes? E seria, assim, do ponto de vista social, seria, no mínimo, uma empreitada que envolveria o mundo inteiro, nações que não conversam, que tretaram a vida inteira, são obrigadas a fazer a mesma coisa agora. Qualquer outra técnica não iria ter não ia surgir tanto efeito quanto o que a gente está vivendo, que tem um lado negativo enorme, tem pessoas morrendo e cada vez mais. E no meio desse monte de lado negativo que essas coisas têm, esse polígono aí, tem alguns lados também que são positivos, que não conseguiremos reproduzir um ambiente desse facilmente. Então, já que estamos nesse ambiente, já que estamos num ambiente totalmente diferente, quais são as mudanças que nós teremos que fazer? Eu acho que essa resposta, quais são as mudanças, isso virá com o tempo. Porque se antes a gente estava no tal do ambiente VUCA, volátil, incerto, complexo, ambíguo, que nada mais é do que um ambiente no qual as perguntas aparecem e nós não conhecemos as respostas para elas, o mundo que a gente está vivendo agora ele é ainda mais diferente. Porque nesse que está começando agora, a gente não conhece nem as perguntas. Então, o processo de mudança, ele tende a acontecer e aparecerem mudanças como home office, como homeschooling, como nós estamos vivendo agora, casa e trabalho e tudo isso muito, muito junto. Acabou aquele tempo de trânsito, né? Aquele tempo que você saía do Bancob e chegava lá na tua casa e era o tempo que você tinha, lembra para quê? Para desligar, é o meu tempo de desligar, é o tempo de eu desconectar do trabalho, dos problemas do trabalho e me reconectar com os problemas do dia a dia. E aí esse tempo acabou e agora é o fim do terno e gravata, porque senão você tem que colocar o terno e gravata aqui e daqui a pouco você abre a porta, tem crianças chorando para trocar e você tem que tirar o terno e gravata. E assim, não dá mais tempo de você vestir as máscaras, de você vestir as roupas. Agora é uma roupa só. É a roupa do Werley, é a roupa da Nayara, é a roupa do João, da Muriel, do Giro, do João, da Maria. É a nossa roupa. E isso, por si só, já é uma mudança muito grande. Vocês já pensaram para a humanidade? Ou melhor, para a civilização, vai? Vamos colocar um pouquinho mais para frente. Há quanto tempo nós estamos acostumados com o ciclo da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não é assim? Não sei para vocês, mas para mim tem ficado difícil de identificar qual o dia da semana que eu tô. E quando eu faço isso com facilidade, qual é a diferença desse dia para o sábado? Porque a invasão, já que as barreiras se quebraram, a invasão das coisas da segunda-feira no sábado, das coisas do sábado na segunda-feira, é enorme. Hoje, por exemplo, eu estava jogando bola com a minha filha antes de uma reunião. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu imagino que vocês também, de alguma forma, estejam passando por isso. Então, são só alguns exemplos de mudanças que nós vamos passar. E aí, na hora de escolher o tema dessa palestra, pensando, putz, o que eu poderia passar para o pessoal, para a gente poder trocar uma ideia sobre alguma coisa que fizesse sentido realmente, falando de gestão de mudanças, como eu posso trazer para vocês uma técnica ou um aconselhamento sobre gestão de mudanças se eu não compartilhar com vocês um caso de gestão de mudanças? Eu não tenho legitimidade para vir aqui e falar para vocês, façam assim, pensem assado, ajam daquela forma, sem que eu consiga me conectar com vocês com alguma coisa que me dê essa legitimidade. E o que legitima a gente a falar de gestão de mudanças ou falar de qualquer outra coisa é nada mais do que a experiência. A experiência é muito, muito importante nisso. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje é um pouquinho de gestão de mudanças, mas mais do que teoria, mais do que o conceito, que, claro, também vem, a gente vai falar sobre o processo de gestão de mudanças na perspectiva do indivíduo, e o indivíduo que eu vou trazer para conversar é um pouquinho da minha própria história. Legal de falar de mudanças é começar pelo começo, começar pelo conceito de gestão de mudanças. Então, o que é a tal da gestão de mudanças? Eu gosto muito dessa definição, ela é simples e extremamente confortante. Só para ter certeza que a gente está na mesma página, vocês estão vendo um slide com a borboleta, é isso?
Sim, verde, tá bom? Olha só que conceito bacana. É a passagem de um estado para outro. Ponto final. Isso é uma mudança. É a transição de um estado para outro diferente. E esses dias eu via uma palestra de um cara chamado Ricardo Guimarães. Até entrei em contato com ele pelo LinkedIn, ele me respondeu. Eu fiquei tão feliz. Preciso responder para ele a mensagem e marcar um bate-papo. Que ele fez um vídeo fazendo a comparação do mundo pré-coronavírus e o mundo pós-coronavírus na perspectiva da borboleta, trazendo um livro muito bacana chamado Imaginal, que é a célula da borboleta, a única célula da borboleta que não se destrói quando ela passa do estágio lagarta para o estágio borboleta na pupa. Quando a lagarta entra na pupa para se transformar em borboleta, ela libera um monte de enzimas digestivas que acabam com tudo, menos com uma única célula, a célula imaginal, que é aquela que conserva o design da borboleta. É ali que tem as informações do que a lagarta precisa se transformar. E ele faz uma explicação científica em cima disso, trazendo também uma questão de sociologia incrivelmente gostosa de assistir. E depois eu me lembrei desse slide, falei, olha só, a gente já falava de alguma forma de borboleta e transformação, mas não conseguia entender como isso se conectava tão bem, e ele foi incrível. O processo de mudança, na verdade, embora pareça simples, como eu conceituei agora há pouco, é a transição de um estado para outro novo, ou seja, eu saio do estado atual, passo por uma fase de transição e chego num estado novo, no estado futuro. É extremamente simples, mas do ponto de vista humano, é extremamente complexo. Porque, embora seja simples de entender, uma mudança ela só acontece quando você ou eu passamos a fazer algo de forma diferente. Não adianta fazer um projeto que entregue um produto, que entregue um serviço ou um processo. Não adianta entregar para você alguma coisa com a expectativa de que você vai utilizar e contar que a mudança tenha acontecido sem que você, de fato, use aquilo, né? Quantos acessórios para carro, para telefone celular mesmo, são desenvolvidos na expectativa que as pessoas se comportem de determinada forma, mas as pessoas tendem a se comportar da forma anterior. Eu lembro de algumas iniciativas que eu participei de implantação de processos, melhorias de processos, né? Que 3 ou 4 iluminados se juntavam numa sala, pegavam um processo de uma área e debruçavam sobre aquele processo, buscando pontos de melhoria e redesenhavam o processo, ele ficava brilhando e cheiroso e passavam aquele processo no Visage ou em algum outro lugar, olha, aqui está o seu processo melhorado, missão cumprida. Mas a pessoa que estava lá na ponta do processo se recusava a executar aquilo porque ela achava que da forma que ela fazia era melhor. E enquanto ela não mudava o comportamento dela, aquela mudança que deu certinho no Visage não acontecia na organização. Então, um cara chamado John Kotter, que é considerado o pai da gestão de mudanças, um dos grandes nomes da gestão de mudanças, tem uma frase que eu acho super emblemática sobre gestão de mudanças. Quando a gente fala sobre isso, a questão central nunca é sobre estratégia, nunca é sobre estrutura, nunca é sobre cultura e nem mesmo sobre sistemas. Quando a gente está falando de gestão de mudanças, no fundo, o que a gente está querendo dizer é sobre como mudar o comportamento das pessoas. E olha que interessante, as nossas organizações, quando buscam uma mudança, pensa lá em transformação digital ou em qualquer mudança que você tenha passado pelos últimos anos ou visto alguém passar, quando a gente vai fazer uma mudança dessas, normalmente a gente quer começar por onde? Pô, precisamos revisar o nosso planejamento estratégico. Ou então, não, agora precisamos repensar a nossa estrutura, vamos criar uma diretoria, vamos criar uma superintendência, vamos criar uma caixinha com pessoas em volta e a gente vai começar a mudança por lá. Ou então, não, a gente tem que começar pela cultura, vamos começar trabalhando a cultura organizacional. Ou não, vamos começar pelos sistemas, pelos processos, vamos começar mudando sistemas e processos organizacionais, porque a mudança começa por ali. Quando, na verdade, a mudança só vai acontecer quando nós conseguimos mudar o comportamento das pessoas. E como é que se muda o comportamento de alguém? Essa é uma questão extremamente complexa. Mudar o comportamento das pessoas, segundo o Dr. Kurt Lewin, um famoso psicólogo, e na década de 30 escreveu um livro sobre isso, ele foi fazer uma pesquisa em campo sobre como mudar o comportamento. O que é o comportamento do ser humano? Por que o ser humano se comporta de uma forma ou de outra? E nessa pesquisa, o Dr. Kurt Lewin ele chegou à conclusão que o comportamento de uma pessoa é a função da personalidade e do campo, o campo em que a pessoa está. E esse campo ele chama de ambiente, as variáveis ambientais.
As variáveis que determinam o campo em que a pessoa está, e por isso chama teoria de campo, é o ambiente em que a pessoa está inserida. Ou seja, mudar pela personalidade não é suficiente. Isso sem considerar o trabalho e o esforço que nós precisamos para conseguir mudar a personalidade de alguém. A mudança de personalidade, para algumas linhas da psicologia, ela é possível, para outras ela não é, para outras ela é possível até determinada idade, mas isso só me faz entender uma coisa, independente de ser ou não possível, se for o esforço para conseguir mudar alguém, mudar o comportamento de alguém pela personalidade, é extremamente grande. Hercúleo. Então, já que é Hercúleo, qual é a forma que nós conseguimos mudar o comportamento das pessoas por meio de uma mudança ambiental? E o que é uma mudança ambiental? É na mudança de alguma coisa do campo que aquela pessoa está, que pode ser desde uma mudança física até um móvel, uma disposição de comunicação dentro de uma equipe, ou até mesmo iluminação. Pode ser uma coisa simples, como uma mudança de infraestrutura, simples e até mesmo barata do ponto de vista de esforço, né? Tendo dinheiro você consegue fazer, ou até mesmo uma mudança ambiental um pouco maior, por exemplo, qual é o comportamento esperado, como é que se reconhece o comportamento aqui dentro? Quais são as variáveis tácitas que estão aqui em jogo? Como a gente é medido aqui dentro? O que separa um bom de um mau empregado? Ou de alguém que fez uma coisa que merece um reconhecimento, de alguém que não fez? Quais são essas variáveis? Essas variáveis, elas também fazem parte do campo, assim como família, amigos, relação ao trabalho, comunicação entre a equipe, engajamento, fatores motivacionais. Tudo isso faz parte do campo. Tudo isso contribui para o comportamento das pessoas. Então, começar uma mudança olhando apenas para a personalidade, segundo o Dr. Kurt Lewin, além de ser extremamente custoso, talvez não seja nada efetivo e seja muito doloroso, porque você precisa que a pessoa deixe de ser assim. E deixar de ser demora, vocês sabem disso. Quantas vezes a gente tentou deixar de ser alguma coisa? E como isso demora, como isso custa para a gente. Mas para poder gerir essa mudança, uma vez que a mudança aconteça, como eu faço para garantir que essa mudança está indo no caminho certo? Como eu consigo fazer que um processo de gestão de mudanças seja acompanhável? E aí entra o gerenciamento da mudança, que é um grupo de princípios, de técnicas e de prescrições, processos que são aplicados aos aspectos humanos. E aí eu fiz questão de destacar esse trecho, porque, novamente, a ênfase no aspecto humano. E é importante porque quando a gente cai para dentro de livros, de canvas, de templates, o que a gente está esquecendo? A gente está esquecendo que o template, aquele canvas lá que funciona bem no livro, ele vai precisar que as pessoas se comportem diferente. Se você preencher o canvas e não tiver uma mudança comportamental, aquilo ali não vai dar certo. Ele vai continuar no PowerPoint. No PowerPoint tudo funciona muito bem, porque o PowerPoint não tem o quê? O PowerPoint não tem comportamento. O comportamento de um software, ele precisa ser previsível. Já o comportamento humano, não. Então, para uma mudança sair do PowerPoint e se tornar algo de fato tangível, como fazer isso acontecer? As grandes iniciativas de mudança organizacional, dessa forma, precisam, então, de um foco especial no aspecto humano. E, Gino, por que você está destacando tanto esse processo? O que mudou? Bom, mudou muita coisa. Uma das principais coisas que tem mudado é isso. As mudanças que nós conhecíamos até então eram nessa perspectiva. Eram incrementais. Eu melhorava os meus processos e, à medida que as coisas iam melhorando, eu ia melhorando mais. O famoso Kaizen, né? A famosa mudança Kaizen. E de uns tempos para cá, principalmente em razão da tecnologia, que nos possibilita ter acesso a livros em prateleiras maiores, né? Conseguimos ter acesso a conhecimentos que antes nós não tínhamos, resolver problemas que antes nós não conseguíamos. Imaginem só se na minha época 2 pessoas eram capazes de se reunir em algum lugar e falar: quer saber de uma coisa? Vamos quebrar o sistema bancário como a gente conhece hoje e fazer uma coisa diferente? No mínimo, nós seríamos internados. Ou as pessoas iam olhar e falar: cara, esquece isso, estão viajando, estão loucos. Hoje em dia, você vai em startups compostas por pessoas que acabaram assim de se formar e às vezes nem se formaram. E elas estão discutindo como reinventar o sistema financeiro.
como reinventar o sistema educacional, como reinventar a questão de alimentação, food techs, edtechs e edutechs, e não sei o que techs. Esses dias eu fiquei sabendo o tal do biohacking. Então, como reinventar a forma como eu me relaciono com o meu corpo, né? Então, isso não está partindo de grandes corporações. Isso está partindo de 2, 3, algum conjunto de pessoas que resolveram mudar tudo. Então, o que a gente conhecia antes como mudança incremental, agora é assim. Agora, de uma hora para outra, vem alguma coisa que coloca a gente em outro patamar, né? Não é um saltinho num degrau. O que antes a gente conhecia como um processo de evolução, mas isso já mudou bastante tempo. O que a gente conhece hoje é um processo de revolução. Isso hoje muda da água para o vinho. Imaginem só o que aconteceu com as nossas vidas nos últimos 2 meses, ou um mês. A quantidade de revoluções que tem acontecido nos nossos trabalhos, na nossa vida pessoal. E a gestão de mudanças, então, ela vem como algo importante para colocar você de volta e fazer você entender o que separa você da sua missão, a sua visão. Te colocar de volta no comando do gap, né? Quando você tira uma foto do futuro e fala, putz, o que eu enxergo para mim? Qual é a minha visão de futuro? O que eu enxergo para mim daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? A gente se pergunta isso, ou pelo menos se perguntava isso, pelo menos uma vez por ano. Eu lembro que lá no finalzinho do ano, já depois de umas taças de vinho para dentro, eu me reunia lá com alguém, ou com a minha mãe, ou com a esposa, ou com o cachorro, ou com o papagaio. E aí? O que eu fiz de errado nesse ano que passou? E o que é que está entre mim e a minha visão, né? E o que te separa da tua visão? Algumas vezes é uns quilos a mais, outras vezes uns hábitos que você não quer ter mais, uns livros que você não leu, uns cursos que você não fez, umas desculpas que você não pediu, uns abraços que você deixou de dar. São as coisas que normalmente separam a gente da nossa visão. E por que a gente não fez isso? Por que a gente não deu esses beijos, esses abraços, parou de comer aquilo, beber aquilo outro, fazer aquilo outro, dizer aquilo outro, pensar aquilo outro? Porque faltou mudança de estratégia? Faltou mudança de cultura? Faltou mudança de processos? Na verdade, o que faltou foi a mudança de comportamento. E é por isso que a gestão de mudança se aplica não apenas à sua empresa, mas se aplica ao seu próprio comportamento. Porque aquela funçãozinha que o Dr. Kurt Lewin colocou, que o comportamento é a personalidade e o ambiente, ela é tão magnífica e tão elegante. Eu me lembro quando eu olho para ela de E igual a MC, né? As famosas equações elegantes que resumem coisas complexas em 2 ou 3 variáveis. E o que o Dr. Kurt Lewin falava se aplica tanto a uma empresa, quanto a uma pessoa, quanto a uma nação, quanto a um planeta, quanto a uma sociedade. A mudança de comportamento daquelas pessoas, ou de sua, vai depender da sua personalidade ou do seu ambiente. Se você acha dificuldade de encontrar uma mudança de personalidade nessa altura do campeonato, como se sabe que é mesmo, qual então é a variável ambiental que está te impedindo de ter o comportamento que você precisa para no dia 31 de dezembro ou em algum momento no final do ano, você entender que aqueles comportamentos que você queria mudar, de alguma forma mudaram. Por outro lado, ao longo do tempo, aquilo que a gente planejou nem sempre acontece, né? Se fosse assim a estrada, se ela fosse bonita, reta e um tapete entre você e a sua mudança, entre você e a sua visão, né? Tudo ia funcionar. Eu lembro que eu emagreci 2 vezes 40 quilos na minha vida, 2 vezes. E costumo dizer que você emagrece 5 quilos com regime. A partir de 10 quilos, na minha visão, é mudança de vida, não é mudança de alimentação. Você consegue mudar 5 a 10 quilos mudando a alimentação. Acima disso, se for realmente sem uma intervenção médica, eu entendo que nos casos em que isso é possível, porque dizer que é força de vontade, no mínimo, é cruel, né? Não é força de vontade. Tem muita coisa aí no meio, antes da vontade. A gente vai falar sobre isso hoje também. Mas sem uma intervenção médica, na dieta eu não mudava isso, não. Eu precisei mudar de vida 2 vezes. E se a estrada que me fez chegar lá fosse desse jeito aqui? Na verdade, ela vai, né? Vai caindo para o lado, vai caindo para o outro, de repente entra uma curva, e aí quando a gente vai ver, a gente acabou de comer aquele brigadeiro às 2 da manhã, que você sabe que vai te custar 3 quilos, né? Não sei que fenômeno que acontece com quem tem tendência a engordar, que nem é o caso da minha família, que eu produzo energia, né? Se eu ligar umas USBs em mim, eu acho que eu sou capaz de manter funcionando esse quarto aqui todo, porque eu como um brigadeiro de 50 gramas e eu engordo meio quilo. Eu não sei como isso é possível, porque fisicamente
Não é possível entrar 50 gramas de alguma coisa e virar meio quilo de gordura, cara. Isso é possível, né? Eu estou produzindo energia, eu estou produzindo massa. Eu preciso, de alguma forma, entender e começar a ganhar dinheiro dormindo, porque eu deito, plugo USBs, abasteço, né, a vizinhança e tudo está bem. Mas, enfim. A gestão de mudanças faz isso aqui, ó. Te coloca de volta nos eixos. Te faz pegar o brigadeiro ali, devolver para a geladeira ou pisar em cima dele e falar, aqui não, hoje não. É isso que faz você voltar para o seu caminho natural. Mas a gente tem que tomar cuidado também, né? Porque dia 31 de dezembro a gente é doido para fazer isso aqui. Ô, 31 de dezembro, que a gente quer mudar tudo, né? A gente quer pedir desculpa a todo mundo, quer parar de comer todas as coisas que não pode, beber tudo aquilo que não pode, parar de dizer, pensar, fazer, admitir tudo aquilo que não pode. E o que acontece? Acontece isso, né? O balde que está na esquerda é o balde 2019. O balde que está na direita é o balde 2020. O que você quer fazer é passar o que está de um balde para outro. Essa é a mudança, né? Eu quero que o balde que esteja lá seja diferente, é um balde diferente. E o que você usa para poder passar essa mudança? Por exemplo, uma esponja. A mudança, para mim, é como uma esponja. Se você sobrecarregar a esponja, vai ficando água no caminho. E aquela mudança dos baldes, do balde de alimentação, do balde de personalidade, do balde do trabalho, do balde de relação social, de relação afetiva, esses baldes todos de mudança que você quer transferir de um ano para outro, se você tenta fazer tudo de uma vez, vai sobrecarregar essa esponja. Ela é uma só, né? É você só. E vai começar a pingar água. E quando você conseguir transferir a mudança, o que chega no outro balde é muito menos do que você tinha previsto. Então, qual é a tua capacidade? Qual é a capacidade da sua esponja? Porque o overhead, ou o super acúmulo de mudanças, faz você derramar um monte de coisa no meio do caminho. Isso gera sofrimento, tem que limpar depois, acaba derramando em outras pessoas. Então, antes de pensar em mudar tudo de uma vez, qual é a mudança que você entende que é necessária? Por exemplo, nos 40 quilos que eu emagreci, eu tinha muita dificuldade de parar de fumar por causa do emagrecimento. Eu sabia que se eu parasse de fumar, eu ia começar a comer e ia engordar de novo, e como eu tinha problema em estar sempre gordinho, eu tinha que pensar em coisas diferentes. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer foi emagrecer, e depois parar de fumar, que é justamente a mudança que eu vou trazer para vocês hoje. A mudança mais impactante da minha vida foi um dia ter largado o cigarro. E eu não conseguia enquanto não fizesse a primeira mudança, porque eu tentava fazer tudo junto. Eu vou parar de comer e parar de fumar. Aí a esponja começava a transbordar e eu voltava para o estado anterior, né? Então, saber priorizar e saber sequenciar as suas mudanças é evitar que a sua esponja se sobrecarregue de água e depois você desista e vira o balde, o famoso chuta o balde, né? Porque, deixa para lá, não consegui, deixa para lá. Ano que vem tenta de novo. Todo ano tem 31 de dezembro, né? Então, para poder falar sobre esse caso e poder trazer para vocês um pouco de algumas ideias que talvez te ajudem na mudança que você está passando ou que você ainda vai passar, ou as duas coisas, eu vou compartilhar um caso pessoal de gestão de mudanças. E primeiro eu vou trazer o contexto em que esse caso aconteceu. A minha mãe, ela era professora e executiva. Então, ela trabalhava numa grande empresa, também sempre lecionou, a vida inteira foi pedagoga e tal. E minha mãe tinha decidido que não teria filhos, né? Que, não vou casar, vou seguir a vida de executivo. Imagina isso há 40 anos atrás. Né? O mundo que a gente tem hoje já tem dificuldade de entender esse tipo de coisa. Imagina só há 40 anos. Até que ela conheceu meu pai, e meu pai também tinha separado, enfim, eles estavam num momento de vida diferente. E aí ela conheceu meu pai, se apaixonou e mudou toda a vida dela, e ela resolveu ter filhos. Na verdade, ter um filho, que fui eu. Eu tenho 3 irmãos por parte de pai, por parte da minha mãe sou só eu. Mas quando ela engravidou, naquela época, ainda hoje né? Ela largou toda a vida profissional dela, todos os sonhos profissionais que ela tinha, e ela, daquele momento, ela escolheu dedicar a vida dela para mim, né? É a maior doação, né, que uma pessoa pode fazer. Eu não consigo entender o que é isso. Eu sou pai hoje, mas eu nunca vou ser mãe. Então, eu não consigo entender como uma pessoa faz uma coisa dessa, e por mais que eu agradeça a ela por isso, eu sinto que não é suficiente, né? Então, ela largou absolutamente todos os sonhos e ela foi cuidar de mim. E professora, com uma criança em casa, ela começou a me ensinar a ler e escrever.
E eu, com 4 para 5 anos, já conhecia o alfabeto, já era capaz de ler algumas palavras, escrever algumas palavras, ligar, telefonar para a vida inteira, para o mundo inteiro. Na época, os telefones eram de disco, né? Então, eu podia fazer isso. E aí, vocês nem sabem o que é isso. E a minha mãe, então, foi me ensinar a ler e escrever. O que acontece é que, como eu sou de Setembro, eu já era o menor na sala de aula. Já era, normalmente, um pouquinho mais novo que a maioria das pessoas. E quando chegou no pré, a diretora da escola, como eu já sabia ler e escrever, ela sugeriu que eu não fosse para o pré, que eu pulasse o pré e fosse para a primeira série direto. Recentemente aconteceu uma coisa parecida com a Isabel, minha filha, e a gente vetou, falou, não, pelo que aconteceu comigo, esquece, não faça isso, porque isso é um ganho de curtíssimo prazo, está sacrificando coisas importantes no médio e longo prazo. Então, tudo ia muito bem no começo, mas quando chega na 5ª série, que a molecada dá aquela espichada na escola, todo mundo espichou, menos eu. Então, eu era o menorzinho da sala de aula. E o que acontece é que eu não tinha ainda, embora eu soubesse fazer as matérias do jeito que eles sabiam, eu não tinha inteligência emocional para lidar com aquelas crianças. Então, aquilo que eles já resolviam na porrada, eu chorava. E o que começou a acontecer? Eu era a criança mais frágil e mais fraca no momento em que as crianças estão disputando, né? Essa fase da disputa do ser humano. E o que passou a acontecer? Eu comecei a apanhar todos os dias na escola. Todo dia eu apanhava. E o que acontece? Na minha época tinha uma coisa, você não apanhava só na escola. Se apanhasse na escola, meus pais não eram de me bater, né? Então, se eu apanhasse na escola, e chegasse em casa chorando, eu tomava uma bronca em casa por causa disso. E o que começou a acontecer? Eu comecei a apanhar e ficar quieto. Porque pelo menos eu só apanhava. Apanhar eu já ia apanhar mesmo. Agora eu podia escolher tomar ou não a bronca. Então eu ficava quieto, chegava em casa, e isso começou a me irritar. Pra vocês terem uma ideia, eu tive úlcera no estômago muito cedo, de nervoso de ir para a escola. Eu rapidamente desenvolvi gastrite e úlcera, porque eu ficava nervoso. Então, eu comecei a aprender a vomitar para não ir para a escola. Olha que coisa, né? A reação do corpo para não ser submetido àquele sofrimento. E como eu sabia que não ia ter como fugir da escola, o que eu comecei a fazer? Eu falei, preciso encontrar uma estratégia para poder não apanhar mais. E aí eu descobri uma estratégia. A minha estratégia foi, eu estava na 5ª série, e todo menino da 5ª série tem medo dos meninos da 7ª série, porque eles são muito maiores, eles são o dobro do tamanho da gente. E se eles têm medo dos meninos da 7ª, imagina só dos bandidos da 7ª série. E como eu tinha firmeza na matéria, eu falei, eu vou me aproximar dos bandidos da 7ª série, vou fazer amizade com eles, porque se a turminha da 5ª série me tocar, eles vão comer eles de porrada. Então, essa era a minha estratégia. E aí, eu fui tentar fazer a troca com eles. Matéria, conhecimento, por proteção. Só que para você ser aceito entre os bandidinhos, que na minha época, um bandido da minha época, ele fazia 2 coisas. Cabulava a aula e fumava. Era só isso. Hoje algo é muito mais sério, mas para você ser considerado um mau exemplo para andar com qualquer criança, bastava você fumar ou cabular a aula, e era o que o bandido de escola particular fazia, né? Então era onde eu estudava. Então eu fui para a turma da 7ª série, fiz amizade com eles, e para conseguir escapar dessa situação, eu comecei a fumar. E o que acontece é que com 11 anos eu fumei o primeiro cigarro. Quando meus pais eram fumantes, eu conseguia treinar em casa. Eu pegava a bituca de cigarro, treinava. Então eu já cheguei meio que fumando na 7ª série, treinando em casa. Porque tinha como treinar, meu pai e minha mãe nem sentiam o cheiro de cigarro, né? Então quando eles não estavam por perto, eu pegava uma bituquinha, ia no banheiro e treinava. E quando deu 11 anos de idade, eu fumava como realmente um profissional. E o cigarro, ele me acompanhou em absolutamente todos os momentos da minha vida. Desde o momento de aceitação, porque a hora que eu cheguei para os bandidinhos, eu fui aceito. E ninguém na 5ª série mexia mais comigo. Então eu me tornei meio que um referencial, né? Porque eu era o cara que tinha conhecimento, ia bem nas provas e era amigo dos caras mais odiados da escola, né? Os caras que botavam medo em todo mundo. Então isso me deu uma coisa que eu nunca tive. Isso me deu poder. Então, o cigarro foi a minha primeiro contato com o poder. E depois disso, ele me acompanhou em absolutamente todos os outros momentos da minha vida. A primeira namoradinha, o primeiro trabalho,
o primeiro salário, a primeira conquista, o primeiro carro, tudo, todos os momentos, também os momentos tristes, a ver quando meu pai morreu, quem estava lá do meu lado o tempo todo era o cigarro. Então ele se tornou um companheiro da minha vida. Pra vocês terem uma ideia, como isso impactou minha vida, eu fiz uma conta de como eu fumei. Eu cheguei a fumar no auge 3,5 maços de cigarro por dia. Foi o auge do meu vício. Então eu fiz uma conta simples, porque nem sempre eu fumei isso tudo, né? Então, imaginando que eu tenha fumado em média 2 maços de cigarro por dia, uma média, com 20 cigarros cada maço, vezes um ano, né? Vezes 21 anos, que foi o tempo que eu fumei, isso dá uma quantidade de 306.600 cigarros. Imagina contar isso, de 1 a 306.600. Olha o tempo que vai levar. Imagine fumar isso tudo. Multiplica isso por 12 centímetros e dá para ir para Águas Claras com a quantidade de cigarro que eu fumei aqui de Sobradinho. É 36 quilômetros de cigarro fumado numa vida. E eu gostava tanto de fumar, para mim era uma coisa tão importante que eu não conseguia aceitar que aquilo fizesse mal. Embora todo mundo me enchesse o saco com esse negócio de você precisa parar de fumar, isso vai te matar, não sei o quê, papai, vai parar de funcionar isso, vai parar de fazer aquilo. Cara, isso não existe. Inclusive, eu vou te falar uma coisa, eu era capaz de convencer as pessoas que o cigarro era bom para a saúde e que ele fazia bem. Eu acho que eu até devo ter levado algumas pessoas indecisas para o vício do cigarro, porque eu argumentava. Imagina quando alguém vai falar do seu melhor amigo. Você defendendo o seu melhor amigo. Era eu defendendo o cigarro. Então, era assim que funcionava. Mas o que acontece é que, para poder fazer essa mudança, eu precisei passar por alguns passos. E esses passos, que são do framework que eu gosto muito de falar, de gestão de mudanças, o ADKAR, não sei se vocês já ouviram falar, que são consciência, desejo, conhecimento, habilidade e reforço. Os 5 passos para uma mudança bem-sucedida, se você fizer esses 5, você tem uma mudança bem-sucedida, vieram quando eu tentei a primeira vez largar de fumar. Falei, quer saber de uma coisa? Não aguento mais ouvir esse povo falar que esse negócio faz mal. Eu não tinha consciência de que o cigarro fazia mal. Eu só não aguentava mais se encherem o saco com esse negócio. Falei, quer saber de uma coisa? Vou largar o cigarro. Mas aí o que vinha? Como eu não tinha consciência de que isso era interessante, eu tinha confusão. Eu me sentia confuso e na confusão, por não saber por que eu ia parar de fumar, eu voltava para o estado anterior. Olhando para a nossa vida hoje, e a nossa vida daqui a pouco, quais serão as mudanças que nós teremos que fazer e que nós ainda não temos consciência de que são mudanças necessárias? Será que o que a gente conhece agora como home office, será que isso vai acabar? Será que os serviços que até então eram impossíveis de serem feitos online e agora vão voltar a ser impossíveis? Minha mãe, hoje com 77 para 78 anos, tem artrite reumatoide, então ela não consegue se locomover muito bem. Tinha 3 cartões dela, de crédito, que tinham bloqueado e que ela não conseguia desbloquear porque tinha que ir até a agência. E aí ela tentou desbloquear, não conseguiu, tinha que ir até a agência. E para ela ir à agência, ela preferiu não usar os cartões. E ela colocou os cartões lá embaixo de alguma coisa e lá estão por meses. Agora, olha que inteligente, né? Nesse negócio de coronavírus, ela falou, filho, as agências não estão funcionando. É verdade, meu. Eles estão querendo que a gente não vá. É verdade. Será que já resolveram esse negócio dos cartões? Falei, sei lá, meu. Liga lá. Ela ligou, desbloqueou tudo pelo telefone. 2 minutos, tudo desbloqueado. Ela aproveitou que não dá para ir, que dá nada, né? Aproveitou que não dá para ir na agência e resolveu todos os problemas dela de coisa que ela tinha que ir na agência. E ela está em casa caçando coisa. O que será que tinha de coisa que eu tinha que ir em algum lugar que eu vou aproveitar? Vou ligar agora para resolver isso lá. Imposto, que tinha que parcelar, umas coisas, tudo que estava amarrado. Sabe coisa amarrada? Desamarrou tudo. E ela está feliz da vida porque ela... Agora, será que isso vai voltar? E será que nós já temos consciência disso? Essa é a questão para a gente pensar. Eu não tinha consciência, né? Mas ninguém é teimoso o resto da vida. E chegou uma hora que eu me dei conta de que o negócio fazia mal, né? Não demora muito. Você começa a ver gente morrer do teu lado, né? Enfisema pulmonar, câncer no pulmão, problemas respiratórios.
E aí eu adquiri a tal da consciência de que fumar fazia mal. E resolvi parar de fumar de novo. Aí o ponto é, eu não tinha vontade. Consciência eu já tinha, mas vontade não tinha, não. E aí o dia que eu larguei o cigarro, como larguei o cigarro sem vontade, né? Fui lá, larguei. Eu comecei a ficar tipo Munhá, né? Eu acordava de manhã dando patada nos outros, ia dormir dando patada nos outros, uma raiva, tudo me tirava do sério, qualquer barulho me incomodava, eu estava assim, transformado em relação a antigos espíritos do mal, né? Transforma mesmo. E aí, um dia, minha mãe chega para mim e fala, filho, volta a fumar. Eu morava com ela nessa época. Falou, volta a fumar. Eu falei, por quê, mãe? Você não falou que você quer parar de fumar para você não morrer? Eu falei, porque eu vejo que cigarro faz mal, eu quero parar de fumar para não morrer. Se você continuar estúpido assim com as pessoas, eu mesma vou te matar. Então, para, porque nem eu te aguento. Eu não consigo te aguentar. E se eu, que sou sua mãe, não te aguento, você vai perder tudo que você tem, amigo, namorado, emprego, tudo. Volta a fumar que é melhor você morrer assim do que matado. E aí, volta a fumar, porque o fato de eu não ter vontade me fez ficar resistente. Já ouviram alguém falar, fulano é resistente? Ah, não vamos mudar, não. Fulaninho é resistente à mudança. O resistente tem um nome mais legal e mais fácil de entender. É aquele que não quer. A pessoa resistente não está afim, ela não quer. E enquanto você não mostrar para aquela pessoa que aquilo vai fazer um benefício que justifique aquele processo, não tem mudança. Querer mudar alguém que não tenha vontade é a mesma coisa de se arrastar um piano com uma lixa na ponta do pé dele. Onde aquele piano passa, ele deixa uma marca. Eu, querendo parar de fumar sem vontade, onde eu passava, eu cuspia fogo. Qual é a mudança que nós precisaremos fazer e que nós até já temos consciência, mas não queremos? Na educação dos nossos filhos, no nosso papel dentro de casa, no nosso papel no nosso trabalho, no nosso papel com os nossos companheiros e companheiras. Qual é a mudança que nós estamos resistentes porque não conseguimos identificar o ganho? Da mesma forma, qual é a mudança que a tua equipe está passando nesse momento e que ela não quer? E como você está lidando com a resistência? Porque a pior coisa é você se colocar na frente da pessoa resistente empurrando ao contrário. O piano que ia marcar só na passagem, ele começa a marcar para todos os lados. E de tanto ir e voltar no mesmo lugar, o que antes era uma marquinha que saía com cera, se torna um buraco. De tanto ir e voltar. Para lidar com a resistência, eu preciso diminuir o atrito. O que faz a resistência gerar a marca no chão é o atrito. E o atrito eu não consigo remover assim. Qual é a mudança que hoje você precisa fazer, você já sabe e não quer? Ou que a sua equipe, ou que a sua família, ou que as pessoas que estão perto de você também não querem e precisarão fazer para poder passar por um estágio novo, para poder sair do mundo atual e entrar no mundo novo. E como você vai conseguir despertar isso nelas sem atrito, criando a vontade? O que foi que me fez ter vontade de parar de fumar? Basicamente, foi esse mapa. O que? Você é patriota? Sou, mas não é disso que eu estou falando. O que me fez parar de fumar foi eu não viajava para nenhum lugar do Brasil que precisasse de mais do que 2 horas dentro de algum lugar. Porque era o tempo máximo que eu conseguia ficar sem fumar. E não adianta adesivo de nicotina ou qualquer outra coisa. A única forma era anestesia geral mesmo. Tinha que me sedar para eu poder ficar mais do que 2 horas em algum lugar. E assim, mas não dá para viajar de carro parando? Vocês já viajaram de carro com alguém que para a cada 20 minutos para poder fumar? Porque fumar dentro do carro com um monte de gente é impossível, né? E já pararam para ver como é que... Isso é um saco. A viagem que ia demorar 2 horas leva 6. Porque para, aí vai comer alguma coisa, vai no banheiro, fuma 2 logo de uma vez. É assim. Então, isso é tão sério, gente, que eu fui conhecer a primeira cidade... Eu adoro praia, hein? Eu fui conhecer a primeira cidade do Nordeste em janeiro de 2018. 2 anos faz que eu fui para o Nordeste a primeira vez na minha vida.
Porque até então eu me recusava a ir a qualquer lugar que demorasse mais de 2 horas. Agora imagine o impacto disso para alguém que tinha como sonho estudar fora do país. Olha só. Quando eu enxerguei esse mapa e eu entendi o tamanho do problema, nessa hora eu entendi que eu estava preso. Nessa hora eu entendi que o cigarro, aquele que era meu amigo, na verdade era a pessoa que estava me prendendo de chegar onde eu ia chegar. Eu estava enjaulado a 200 quilômetros de onde eu estivesse. Aí eu tive vontade. Falei, agora eu entendi que eu preciso parar de fumar mesmo, agora eu tenho vontade, mas eu não sabia como. Não tinha conhecimento. Fui fazer o quê? No desespero de parar de fumar, rasguei o maço de cigarro, joguei tudo fora de noite. Falei, amanhã eu paro, hoje à noite eu paro. Eu não sei por que a gente decide fazer as coisas à noite, né? Porque é tudo mais difícil. Fecha todos os comércios, todo mundo está dormindo, você não tem com quem conversar. Então, por que a gente sempre marca o fim para a noite, né? Amanhã eu marca para depois do almoço, né? Olha, até o almoço eu fumo, de tarde eu paro de fumar. Não, aí marquei para hoje é meu último dia. Aí fumei 11h59, eu fumo o último cigarro e vou dormir. O que acontece comigo sem cigarro? Já imaginam, né? Quem dorme? E o medo? E o medo de ter vontade e não conseguir, não ter cigarro para comprar? E o medo de infartar, porque aí você começa a ter taquicardia, começa a suar, É o famoso cagaço, né? Eu nunca tinha ficado sem cigarro na vida. E agora? O que eu faço? Comecei a ficar com medo, comecei a sentir mal, vou morrer, vou não sei o quê, preciso comprar cigarro. 3 da manhã eu levanto, vou bater num boteco no fim do mundo, certeza que aquele povo estava armando alguma coisa feia, uma conversa esquisita, um lugar estranho, comprei um cigarro sem filtro, voltei tossindo o caminho inteiro por causa daquele cigarro. Por quê? Porque quando a gente quer fazer a mudança e não tem conhecimento para fazer aquela mudança, eu gero o quê? Medo e ansiedade. O medo e a ansiedade, eles vêm justamente pelo fato de você ter consciência de que você tem que mudar, ter vontade de mudar, mas não sabe como. No entanto, trabalhar o conhecimento sem antes ter despertado a consciência e o desejo é totalmente ineficaz. O conhecimento só faz sentido depois de ter a consciência e o desejo da mudança. Por isso que eventos como esse, eventos como palestras, como lives, eu antigamente era resistente, mas eu vejo um benefício claríssimo nisso hoje. Isso não te dá conhecimento, mas no mínimo te faz voltar refletindo e repensando e adquirindo consciência sobre algumas coisas que você não tinha parado para pensar ainda, ou até mesmo, se tudo der certo e for melhor ainda, até mesmo te fazendo ter vontade de fazer coisas que você não tinha vontade de fazer antes. Quantas pessoas me procuram nesses cursos que eu faço de graça aí para um mundaréu de gente? Gino, ao ver o seu curso, eu passei a ter vontade de estudar, e agora eu estou estudando. Então, olha só, já tinha conhecimento, mas não tinha vontade. E o curso, às vezes uma iniciativa de 3 horas, 2 horas, 1 hora, pô, que vontade de estudar isso. E ótimo, aí a pessoa vai lá e consegue encontrar o conhecimento que falta. Sem o conhecimento, no entanto, medo e ansiedade, que foi o que eu tive. Aí eu fui estudar sobre parar de fumar. Só que não adianta você estudar 10 livros de karatê e se meter dentro do ringue. Você vai apanhar, né? Não tem jeito. Ah, agora eu já sei tudo de karatê, agora eu vou para o mundial. Pô, você vai tomar uma surra, porque você não tem a habilidade. E a habilidade é justamente o conhecimento aplicado. A habilidade é colocar o conhecimento para funcionar. E isso eu não sabia fazer. O que eu fui fazer, então? Peguei de novo, né? Peguei o cigarro e falei, bom, agora eu não posso rasgar, porque vai me dar medo e ansiedade. Já li tudo como é que faz. Vou deixar ele aqui em cima do móvel e vou dormir. Porque se eu acordar ansioso, eu sei que o cigarro está lá e vai me acalmar. Tudo bem. Deixei o cigarro lá, dormi. Ótimo. Acordei de manhã, tranquilo. Quando eu levantei, me veio uma vontade incrível de fumaça. Uma vontade enorme de fumar. Foi até difícil. Aí eu lembro que eu olhei para o cigarro e falei, eu não vou fumar. Eu não vou pegar, eu vou embora. Aí eu virei as costas, minha casa era pequenininha, até hoje é, e aí eu andei um pouquinho, minha mãe estava na sala lá, cuidando das coisas dela, e aí, a hora que eu cheguei na sala, que eu dei uma respirada, eu sentei
e chorei. Eu não tinha mais o que fazer naquele momento. Naquele momento, eu tinha certeza que eu não tinha como parar de fumar. No momento que eu cheguei na sala, era o máximo que eu conseguia ficar sem fumar. Sentei, chorei, de soluçar. Minha mãe falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu não dou conta. Eu não dou conta. Esse negócio é mais forte do que eu. Eu já tenho consciência. Claro que eu não pensei dessa forma, mas hoje pensando, né? Eu já tinha consciência, eu já tinha vontade, eu já sabia como, mas eu não dava conta de colocar em prática. Sabe para que isso serve, no nosso caso? Essa é a diferença de treinamento que você faz remoto ou ao vivo. Essa é a diferença. Talvez seja isso que a gente tem que reinventar na educação. Porque o treinamento EAD, ou seja lá o que for, a gente consegue adquirir conhecimento. Então, qual é a mudança que você vai precisar fazer aí e que você vai precisar de conhecimento? Essa é uma boa hora para você conseguir adquirir conhecimento, porque nunca se teve tanto conhecimento de graça disponível. Olha a quantidade de conhecimento de graça disponível para você e até mesmo pago, que você agora consegue eventualmente ter acesso e que antes você não tinha porque só era presencial. Quantos? Eu estou fazendo uma formação lá na Gallup, que é uma formação de coach de pontos fortes, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei do Clifton, né? Desenvolver os pontos fortes. Então, eu estou fazendo uma formação que eu não faria porque ela custa uma fortuna e ela é em São Paulo e eu tenho que ficar uma semana em casa. Lá, eu não consigo fazer isso. É muita coisa, muita mudança, né? A esponja não aguenta. Mas eles precisaram se reinventar para poder fazer o curso online e eu vou conseguir fazer agora. Então, qual o conhecimento que você precisa? Essa é a hora para ele. Essa é a hora para você buscar esse conhecimento. No entanto, não é só com o conhecimento que você vai conseguir colocar em prática. Aí você vai precisar da habilidade. E a habilidade você adquire ou perto de alguém, ou conversando com alguém que sabe fazer, que pode te ajudar a colocar aquele conhecimento a funcionar. E aí eu fui fazer o quê? Fui buscar o conhecimento, fui buscar a habilidade. Fui buscar a habilidade por meio de médico. Era quem que podia me ajudar. Fui atrás de um remédio muito famoso chamado Champix, que ele te dá 3 meses de vantagem. O Champix, ele atua nos receptores de nicotina. Você toma ele uma semana e fuma junto. Ele vai meio que calibrar de acordo com o teu corpo. Depois disso, quando você fumar um cigarro, ele calibra e atua nos receptores, que abrem e fecham. Mais ou menos assim. Quando você para de fumar depois de uma semana e o teu corpo pede o cigarro, o remédio manda para o teu cérebro a informação de que você fumou. Ah, precisa de cigarro? Ele acabou de fumar. Mentira, tá mentindo, né? Durante 3 meses, o teu cérebro cai na pegadinha. Depois de 3 meses, ele entende que é mentira e aí não funciona mais. Então, você tem 3 meses para poder se livrar do negócio. E aí, eu entrei com o Champix e, de fato, eu consegui parar de fumar. Dia 23 de dezembro de 2012, justamente porque meu medo era a cumilança de final de ano. Falei, então quer saber de uma coisa? Dia 23 eu paro, porque ou eu não consigo, ou eu consigo e vou perder no máximo uma semana. Dia 23 de dezembro eu parei, e 2012, né? E faz 7 anos que eu não fumo. Aí a grande pergunta é, eu sou um ex-fumante? Essa é a pergunta. Num primeiro momento, a resposta que parece mais óbvia é sim, você é um ex-fumante. Mas sabe que não? E que tem uma diferença entre um ex-fumante e um fumante que não fuma há 7 anos. A diferença é que o ex-fumante já passou pelo processo. O ex-fumante já saiu do estado antigo e já alcançou o estado novo. Ele já não é mais um fumante, ele já não pensa como um fumante, ele já não se comporta como um fumante. Lembra do comportamento? O ex-fumante não tem mais o comportamento do fumante. E o comportamento do fumante envolve várias coisas. Uma delas é fumar. Outras tantas não são. E, dado o comportamento de um fumante, eu não sei quantas faltam, mas faltam algumas. Algumas que eu posso dizer que eu tenho ainda, todos os dias eu penso pelo menos 2 vezes em fumar. Pelo menos. Quando eu acordo e quando eu vou dormir. Se eu tiver alguma coisa muito forte, muito impactante na minha vida, como aconteceu há algumas semanas,
Resolvi sair da Caixa, resolvi sair do Ministério e me dedicar à educação e empreender pela terceira vez, tendo quebrado 2 vezes antes. Imagina o impacto de empreender para mim, né? Então, o que eu fiz? Organizei toda a minha vida, que é uma bagunça do ponto de vista financeiro, porque eu fico devendo R$ 1 milhão na minha última falência. Até hoje eu pago essa dívida. E minha vida é muito sensível do ponto de vista financeiro, e eu fui construindo a minha casinha de tijolos ali, enquanto eu trabalhava, para que se um dia eu quisesse empreender, ela estivesse funcionando. E quando a minha casinha ficou pronta, e eu falei, agora é a hora de tomar a decisão, ou eu mantenho essa casinha lá e um dia eu mexo com ela, ou eu mexo agora. Eu falei, eu vou sair, vou tomar conta da minha casinha. E resolvi. Eu estava com uma previsibilidade de dinheiro legal. Eu tinha turmas fechadas no Brasil todo. Eu tinha 2 turmas em Salvador, uma em Fortaleza, uma em Recife, uma em São Paulo, e uma em Bahia, e uma em Brasília, do mesmo curso. Sem contar todos os outros. Na hora que entrou o Covid, em 2 dias, depois de decretada a quarentena no Brasil, todas as minhas turmas foram canceladas. A minha previsibilidade caiu para 0. E eu me lembro que numa segunda-feira, eu levantei, depois de não ter conseguido dormir, e eu peguei a chave do carro agora, algumas semanas, eu peguei a chave do carro para ir à padaria comprar cigarro. Depois de 7 anos. Falei, quer saber de uma coisa? A essa altura da minha vida, o meu menor problema é me tornar fumante de novo. Dane-se, eu vou lá. Peguei a chave e eu parei na porta quando eu vi minha filha. Eu falei, putz, e se ela usar essa época dela, que ela tá, tudo que eu faço, ela repete, o que vai ser para ela me enxergar fumando? O que eu vou passar para ela? E foi o titico de força que eu consegui para voltar. E de lá para cá, algumas outras vezes eu estava decidido a voltar a fumar e me arrependi no meio do caminho. Porque enquanto a tal da mudança não acontece, enquanto você não se torna um ex-fumante, você precisa reforçar. E o reforço é o que vai te impedir de fazer o que eu quase fiz, regredir no processo de mudança. O esforço o reforço é o que vai fazer você, de fato, ter uma mudança concretizada. O reforço é, enquanto a mudança não acontece, eu preciso recontratar todo santo dia a minha decisão. Todo santo dia eu preciso recontratar que esse estado que eu estou hoje é melhor do que o estado que eu estava há 7 anos atrás. Como você vai lidar com isso depois dessa mudança? Como você vai lidar com esse processo de mudança depois? Quais serão as organizações que serão organizações novas ou organizações velhas que fazem coisas de organizações novas? Quais são as empresas que de fato são ágeis? E quais são as empresas que são simplesmente empresas antigas que fazem coisas ágeis? Como o Ricardo Guimarães falou no vídeo dele, aquele que eu falei no começo da live, o processo de transformação, ele faz a lagarta se tornar borboleta, e não uma lagarta mais ágil e inovadora. É outro bicho. É outra coisa. A transformação que vem com a mudança não é uma transformação incremental. A transformação que vem com a mudança é uma transformação disruptiva. E nós precisamos ter muita clareza que durante o processo, durante um tempo, seremos lagartas inovadoras, até que, de fato, façamos a transformação. Mas enquanto isso não acontecer, precisamos reforçar. E numa organização, numa família, ou em você, esse reforço vem da cabeça, vem de cima. Numa organização, eu preciso que a gestão da organização reforce diariamente que esse comportamento é o comportamento que nós queremos ter daqui para frente. Que essa mudança é melhor para a gente. E que isso que nós estamos fazendo nos faz pessoas e empresas melhores. Do ponto de vista de uma família, as pessoas que estão ali, educando, ensinando, cuidando, são aquelas que têm que dar o exemplo. São aquelas que precisam mostrar que o estado novo é um estado melhor. E você consigo mesmo precisa todos os dias recontratar aquilo que você quer ser, aquilo que você está lutando para ser, aquela mudança de comportamento que você já consegue ter, mas de vez em quando você ainda pensa em fazer do jeito antigo. Isso é normal.
não te faz pior ou melhor do que ninguém. Só te faz uma lagarta em transformação. Uma frase que o Ricardo fala no final do vídeo dele, e que foi muito chocante para mim, no melhor sentido, é que aquilo que uma lagarta chama de fim, o mundo todo chama de borboleta. Obrigado por me permitirem estar aqui com vocês nesse processo. Obrigado por me permitirem estar com vocês nesse momento de mudança. Que esses livros aqui, de alguma forma, possam ajudá-los, são a referência para aquilo que a gente conversou aqui. E por trás desse processo de mudança, no final das contas, somos pessoas querendo fazer algo diferente, de um jeito diferente. E se aquela situação não muda, então a gente muda no lugar dela. Obrigado, gente. Uau! Que incrível, Gino. Muito, muito importante essa sua fala, cara. Eu tô aqui, cabeça explodindo, e já super transformado aí com essas palavras. É incrível como você consegue trazer algo tão conceitual e exemplificar isso no dia a dia da gente. Isso a gente sempre comenta entre a gente lá. Eu falo com o João e com a Nai que esse é o seu poder de conseguir transmitir a mensagem, um storytelling animal. Queria parabenizar demais aí a sua fala e compartilhar isso com a gente. Obrigado, cara. Uma honra. Pô, incrível. Gente, a gente vai indo para o final aqui. Eu vou compartilhar uma tela. Vocês estão vendo aí a tela do QR Code? Opa! Conseguindo ver? Sim. Beleza. Legal. Então, pessoal, vamos fazer aí, escanear o QR Code para confirmar a participação. Quem é do conglomerado, tá? Do COB, quem pode fazer isso aí para a gente poder acompanhar lá. Gino, diante disso tudo que você falou aí com a gente, compartilhou, a gente tem algumas perguntas aqui. Opa! Vamos lá? Vamos embora. Beleza. Olha, a primeira pergunta aqui que a gente tem dos nossos participantes é o seguinte: será que o desejo não viria antes da consciência? Tenho a impressão de que quando ainda não temos desejo de mudar, damos desculpas para não acreditar na consciência. Uma reflexão interessante, né? A consciência é aquilo que você alcança, né? Eu gosto muito daquela analogia que o Jung faz com o iceberg, né? Que tem aquela linha consciente, subconsciente e inconsciente. A consciência é aquilo que você consegue alcançar sozinho ou sozinha. O subconsciente é aquilo que você se lembra. É uma linha fininha, que é aquilo que você se lembra. E o inconsciente é aquilo que você não consegue mais resgatar. Então, talvez o que você chame de desejo, de alguma forma, esteja inserido dentro da consciência, né? A consciência, ela traz consigo um nível de desejo. A partir do momento que eu tenho consciência de que fumar faz mal, eu já acesso essa informação e tenho algum tipo de desejo. O outro desejo, ele é querer mudar, entende? É querer passar pela mudança. E por que eu te digo que a consciência, ela é mais importante, não mais importante, ela vem antes. Porque eu lembro de um caso, vou contar ele rapidamente, de um amigo nosso em São Paulo chamado Luiz. O Luiz, ele era conhecido por ser aquela pessoa que bebia demais nas festas. Todo mundo ria, todo mundo se divertia com as bebedeiras do Luiz, porque ninguém percebia que, na verdade, ele tinha um problema sério com álcool. Até ele bater na primeira vez nas filhas e na esposa e espancar as 3. E aí elas fugiram de casa, foram embora, sumiram, e ele se meteu na rua e começou a dormir na rua, na frente das casas das pessoas que antes passavam o Réveillon com ele. Nossa. E se tornou um mendigo na rua que ele morou, que ele a vida inteira morou. Meu pai um dia não aguentou aquilo, pegou o Luiz pelo braço, levou ele até o Alcoólicos Anônimos, chegou ali, não sei se vocês conhecem como é, mas é pelo menos em São Paulo, era uma plateia, ficava na Praça da Árvore, era uma plateia enorme, e tinha alguém lá na frente, passando algumas mensagens, e a pergunta que o cara fez foi: quem aqui quer parar de beber? Quem tem vontade? E o Luiz não levantou a mão. E meu pai nunca perguntou pro Luiz, nunca perdoou o Luiz por causa disso. O Luiz morreu de cirrose alguns meses depois disso. E
Meu pai nunca perdoou o Luiz daqui. Ele repetia essa história cada vez que ele falava de vício. E eu sempre achei essa história cruel, mas eu não entendia por quê. E hoje eu entendo por quê. E eu não acho que o Luiz estava errado. Eu acho que a pergunta estava errada. Porque para você chegar para alguém que faz alguma coisa durante muito tempo do mesmo jeito, seja isso um vício ou um processo na tua organização, e perguntar para ela, você quer parar de fazer isso? É um passo grande demais. Por isso que o lema é, eu consigo ficar sem beber até amanhã. Talvez se a pergunta tivesse sido, quem quer ficar um dia sem beber? E amanhã a gente pergunta isso de novo, ele teria conseguido. Colocar a vontade em primeiro lugar pode ser cruel, porque dá a impressão de que aqueles que não passam pela mudança são aqueles que não têm vontade. Só que a vontade, às vezes, ela não é suficiente, porque o passo é mais longo do que eu posso dar. A consciência, de alguma forma, me ajuda a sustentar a vontade depois. Uau. Nossa, pô, todo sentido. Bacana, fica a reflexão aí. A gente tem mais um questionamento aqui, que é o seguinte: dentro do novo cenário, qual a sua visão sobre metodologias ágeis dentro das organizações? Será que é a vez dos ornitorrincos? Olha aí, lembraram dos ornitorrincos. Muito boa, muito boa. Cara, acho que a gente vem conversando muito sobre ágil e tateando isso, né? Sobre abordagens ágeis. E, de alguma forma, eu acho que isso, durante algum tempo, se tornou meio que uma febre ou uma necessidade de... Eu preciso ter isso por dentro para eu não ficar de fora. Eu não posso ficar de fora desse movimento. Eu não quero que a minha empresa seja vista como uma empresa que não aderiu por isso, mesmo que ela não esteja preparada para ter isso. Então, o movimento ágil, ele vem muito como conhecimento e habilidade, né? O conhecimento sobre ágil e a habilidade de fazer iterativamente, de fazer experimentalmente, de testar. Agora, nós estamos numa fase em que aquelas empresas que antes tinham adquirido só o conhecimento e a habilidade e por isso não tinham conseguido se transformar, vão ter a oportunidade de ter vontade e consciência também. Agora é a hora. Porque tudo aquilo que a gente sempre não fez porque não podia, agora estamos fazendo. Agora pode. Quer dizer, o ambiente está sendo modificado. Então, o comportamento das pessoas tende a modificar também. Eu vejo com bons olhos para o ágil. Mas, mais do que isso, a premissa das organizações vai precisar mudar. Não é só o ágil. As organizações que conservarem as mesmas premissas anteriores, o lucro máximo, crescer o máximo possível, né? Do ponto de vista da biologia, aquilo que cresce o máximo possível a gente chama de câncer, né? Então, as organizações que não revisitarem os seus valores e as suas premissas, não vão conseguir ter a agilidade necessária, na minha visão, na minha humilde visão, para poder se adaptar a um mundo tão mudado como a gente vai encontrar daqui a pouco. Massa. Pô. Gino, a gente tem algumas perguntas aqui, mas a gente vai ter que avançar por conta do tempo. Eu só queria que você respondesse uma única agora para a gente finalizar. Como a gente metrifica essa mudança aí, de forma bem sucinta, rápida, para a gente finalizando? De que ponto de vista? Ô, João, você quer contribuir aí, João? Eu acho que assim, como é que eu sei que eu estou indo para o meu caminho, sabe? Ah, boa. Como é que eu consigo saber se estou na direção certa, né? Isso. Boa, isso aí. Do ponto de vista individual, do ponto de vista pessoa, né? E a gente está falando dessa mudança, entendo que ela é necessária para qualquer outra mudança acontecer. Eu preciso estabelecer, de alguma forma, algumas métricas que mostrem que eu estou indo no caminho certo. Essas métricas, elas precisam ser claras o suficiente para que eu entenda, mantenha uma tensão criativa, que é ser desafiadoras ao ponto de me incentivar, mas não demais ao ponto de me frustrar, como aconteceu com o Luiz. Um dia, para quem bebia o que ele bebia, era desafiador. Uma semana, para ele, era impossível. Então, manter uma tensão criativa
e estabelecer momentos de celebrar aquela pequena vitória. Então, qual é a mudança que você quer fazer? O que é que você consegue ficar sem fazer até determinado? Então, no meu banheiro, eu tenho uma plaquinha daquelas de escrever e eu coloquei uma frase lá, onde eu vou tomar banho. Lá no chuveiro tá. O que é que eu vou ficar sem fazer hoje? O que é que eu preciso mudar hoje? Sempre eu mudo em alguma dessas duas coisas. Então, é a minha atitude para o dia. Eu vou lá e preencho aquilo. Quando eu vou tomar o primeiro banho da manhã, eu vou lá, é isso. Então, essa é a minha métrica. Se amanhã, quando eu voltar para esse chuveiro, eu tiver conseguido alcançar aquela métrica, putz, eu consegui, eu estou indo na direção da minha mudança. Legal. Muito obrigado, Gino, Obrigado. pelo seu tempo aí. Eu queria agradecer a todo mundo também que esteve aí com a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Dá aquela saudade da gente estar com o Lab lá lotado. Queria agradecer a galera do Lab e também o pessoal do RH que deu apoio aí pra gente. Foi um teste, eu acho que deu certo. A gente vai voltar a fazer isso aí, galera. O Lab Talk, live, vai ser massa, animal. Obrigado, gente. Um grande abraço. Galera. Um beijo pra Obrigada, vocês. gente. Obrigada, Pessoal, Gino. muito obrigado. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e até breve. Tchau, tchau.